Bom dia, fala galera, tudo bem? Vamos começar agora a explicação sobre o capítulo 5, África Antiga, História e Diversidade. Já falamos um pouquinho sobre a África quando falamos lá do Egito, né? Já explicamos a grandiosidade, a diversidade que tem neste continente chamado continente africano, certo? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas sociedades, reinos e impérios que se desenvolveram nessa região. A África, né? Quando a gente fala da África, a palavra diversidade deve sempre vir à nossa mente, pensar que as coisas lá são muito diferentes umas das outras, né? Você tem os povos que viviam nas aldeias, né? Onde viviam em comunidades, que normalmente o trabalho, a propriedade da terra, tudo era de uso coletivo, ou seja, era de todo mundo, tá? E geralmente eles viviam da caça e da pesca. Eles utilizavam técnicas antigas, né? Que podem ser encontradas ainda até hoje lá na África, ok? Mas também tinham sociedades bastante complexas que nós vamos estudar neste capítulo. Um grupo que mora lá na África são pigmeus, são um povo bem baixinho, tá? Eles são nômades, mudavam de um lugar para o outro, né? Construíam casas e móveis que fosse fácil de montar e desmontar, né? Então eles mudavam de um lugar para outro. Agora nós vamos falar sobre o Império Kush, tá? Esse grande Império Kush, ou Kushitas, como queiram, né? A grafia pode ser escrito com C, pode ser escrito com K, né? Você vai encontrar uma grafia um pouco diferente em algumas bibliografias, né? Mas que significam o mesmo império, tá? Ele estava localizado ao sul do Egito, entre a segunda e a sexta catarata da região do Rio Nilo, tá? A região do Alto Nilo também era conhecida como Núbia, e lá ficavam também morando os Kushitas. Atualmente, onde era o Império Kush, fica próximo ao Sudão, nessa região lá da África, tá? Como que vai se formar, então, esses Kushitas? Ele formou-se provavelmente cerca de 2.000 anos antes de Cristo e durou cerca de 1.000 anos, tá? Aqui tem um mapa ali em cima, ó, mostrando a localização, onde era a capital, certo? A primeira capital dos Kushitas foi Napata, né? Ali em cima desse Napara, né? Por conta da nomenclatura, da maneira como se escrevia, né? E ficava próximo à montanha de Jebel Barkal, né? Então ficava naquela região ali. Você percebe que a grafia também é diferente por conta da língua, então ela pode ser escrita de várias maneiras, tá bom? Como que se dava o relacionamento entre o Egito e o Kush, o Império Kush, né? O Império Kush se relacionou com o Egito de algumas maneiras, tá? Ele influenciou o Egito e também foi influenciado por ele, tá? Durante um período, os egípcios dominaram Kush, né? E um período também o Kush dominou o Egito. Então, essas dominações entre eles foi bem comum, tá bom? Tarraga foi o imperador que governou o Egito e Kush ao mesmo tempo. Ele governou esses dois entre 690 a 664 antes de Cristo, né? Você lembra que quando a gente fala antes de Cristo é decrescente, por isso que 690 vem antes. Não tem um erro de grafia, porque a maneira como se conta é de maneira decrescente. A elite Kush adotou deuses egípcios, tá? E construiu templos para esses deuses, como o deus Amon, na capital Inamata, tá? Os governantes de Meroé adotaram tradições dos faraós egípcios e os governantes Kush fizeram construções muito semelhantes às construções egípcias, para você ver como eles influenciaram, né? Foram influenciados e influenciaram também o Egito, tá bom? Os Kushitas também usavam as técnicas de irrigação, né? Para facilitar a terra ficar mais fértil, assim eles poderem praticar a agricultura. Meroé era a segunda capital do Império Kush, né? Ela tornou-se a capital depois que Napata foi saqueada pelos egípcios. Então, o relacionamento deles nem sempre foi muito amigável, né? Também um tentava ali dominar o outro de maneira não muito amigável, tá bom? Meroé ficava numa região mais fértil ainda de onde era Napata, tá? E aí Napata continuou sendo centro religioso, tá? Essa imagem que você vê aqui embaixo, ó, é da região do Império Kush. Você percebe, né, várias construções parecidas com a construção egípcia. As mulheres e o Império Kush. Muitas vezes na sala vocês me perguntam, né, como que era a participação das mulheres na sociedade. No sexto ano a gente exclui um pouco a participação das mulheres e fala da participação dos homens, que era bastante comum, tá? Mas no Império Kush, as mulheres ocupavam um papel importante, tá? Uma delas chegou a ser sacerdotisa e também obteve poder político, né? A palavra Candace significa rainha-mãe, que era, então, uma dessas sacerdotisas, né? Do Império Kush. Aqui tem um pouquinho
da escrita Kush, chamada de Meroíta, né? Muitos símbolos da escrita ainda não foram decifrados, ainda aguarda para serem, né, traduzidos, enfim, ainda tem pouco, né, estudo sobre isso. Você pode se dedicar, se você quiser, só, né, para aprender um pouquinho mais, se tornar um pesquisador aí da África, né, e ajudar a desvendar esses mistérios que ainda precisam ser desvendados, tá bom? Mas o Império Kush, que foi grande e poderoso, ele vai entrar em decadência, né? A partir do século III, ele vai entrar em decadência por razões desconhecidas, né? E os povos nômades que mudavam de uma região para outra vão invadir esse território onde ficava então o Império Kush, tá bom? No ano 330 depois de Cristo, o Império de Kush foi dominado pelo reino de Axum, que ficava na região norte da atual Etiópia, tá? Esse reino de Axum é a nossa próxima aula, o vídeo número 2 vai ser então sobre o Império Axum, ok? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima aula.